Não pode ter barulho. Olá, bom dia. Estamos aqui estreando o novo quadro do 15 Minutos Jornalismo Independente. O programa é 15 Minutos com Júlio Costa. E hoje a gente vai ter um convidado especial sobre um tema bombástico, tá? Tanto antes da pandemia quanto durante a pandemia. Vamos ter o Dr. Doane Camargo. Ele que é especialista em licitações públicas. Muito bom dia, Doane. Seja bem-vindo ao 15 Minutos. Obrigado, Juliane. Tenha um bom dia também. E nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre licitação pública. E como é que está por aí? Tudo bem? Tudo bem, né? Apesar da revolta com essas licitações fraudulentas e com o povo sendo roubado, como sempre, porém, em um momento tão pandêmico, né, tão caótico para a saúde brasileira. E eu gostaria de saber contigo, né, porque licitações públicas é um tabu muito grande. Eu gostaria de saber contigo, todos nós, no caso, como funciona um procedimento licitatório, tá? Como é ele do início até o fim, antes da pandemia, o normal. Tá. Bom, a licitação pública é um assunto, assim, bem polêmico e gera muitas dúvidas para todos. E todo mundo acha que licitação pública é igual à corrupção. Não é bem assim. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a licitação pública é regida por várias normas, várias leis. Nós temos, como tudo no Brasil, temos leis para quase todos os assuntos, né? E, assim, a licitação, para a gente falar que tem que começar, qual que é do início ao fim, é muito extenso. Mas vamos dar um briefing, sim, dar uma encurtada. Bom, a administração, antes de escolher, ela tem que saber o que ela vai comprar, lógico. E aí ela tem que pegar os seus recursos. É recurso próprio ou é recurso da União. E dependendo do que vai comprar e do valor que vai ser comprado, isso a gente está falando antes da pandemia. O que a gente tem que ver é que, dependendo do valor, vai se definir a modalidade. Se é um convite, se é uma concorrência, se é uma tomada de preço, ou um pregão. O pregão, muitas vezes, não tem valor específico, nessas outras tem, mas depende do especificado. Então, e aí a administração pública tem que pegar os seus recursos e tem que passar por vários procedimentos. Um deles é a cotação de preço. Bom, resumindo, tem outros procedimentos em cima disso. Depois disso, a administração tem que publicar, fazer o edital com todas as suas regras, com todas as suas imposições que vai ter no edital, a documentação que as empresas têm que apresentar para poder participar disso, né? E tudo mais. E aí, depois dessa publicação, ela vai abrir isso, porque toda licitação tem que ser pública, né? Então, ela tem que publicar isso numa rede nacional, ou na prefeitura, ou no estado, ou no jornal de circulação. Existem vários modelos antes que se colocariam para publicar esse edital. As empresas vão tomar conhecimento disso, né, e vai adquirir esse edital e saber se esse edital encaixa dentro das suas necessidades e ela precisa vender. E se ela consegue vender isso, o produto, dentro dessa documentação que está pedindo no edital é condizente. Caso contrário, ela tem que entrar com recurso, tem que entrar com um pedido de explicações, né? Vários recursos em cima disso. Bom, a grosso modo, é isso, sabe? E por isso eu digo, tanto antes quanto depois. Para trabalhar com licitação pública, as empresas têm que se profissionalizar.
tem que ter um departamento específico, especializado para trabalhar com licitação, para não ocorrer nenhum problema para a empresa e para a administração. A administração vai cobrar pesado em cima das possíveis irregularidades das empresas. Então, assim, Entendo. o procedimento... Então, o procedimento é base tanto durante a pandemia quanto antes da pandemia, né? As leis que regem são as mesmas. E as penalidades também. Só que, neste caso, houve um decreto, né, aprovado na Câmara Legislativa, que isentava todos os poderes, justamente de pagar por improbidade e crime de responsabilidade, no caso, de contratações durante a pandemia, que resultou, né, a gente viu aí na corrupção desvairada, tantos políticos, né, que se envolveram em empresas também, inclusive temos governadores com impeachment, governadores sendo investigados, governadores e secretários de saúde, secretários municipais, prefeituras, entendeu? Esse decreto, o que facilitou para que houvesse mais fraudes em licitações, Doane? Bom, a medida provisória 926 alterou a lei 13.979 de 2020. Ela alterou para melhorar ou para facilitar que as empresas, durante a pandemia, viessem mais a vender, né? Pudessem acessar mais ao pregão e para ajudar a administração nos requisitos da pandemia, de produtos referentes à pandemia. Isso abriu algumas brechas, né? A administração pública tirou alguns requisitos que são padrões, são chavões nas licitações. Igual você falou, ela simplificou alguns documentos, então não pede certos documentos. Ela abriu mão de que algumas empresas já punidas, já suspensas, participassem. Então, assim, são requisitos que a administração pública abriu mão, né, para ter mais empresas para vender para o governo. Isso é o lado positivo, mas também tem o lado negativo. São empresas que já têm problema, são empresas que já correram problemas e estão retornando ao mercado. Então, assim, além disso, o afastamento das exigências de habilitação. Ela reduziu pela metade os prazos para a publicação e continuidade de um pregão, por exemplo, né? Ela também permitiu pagamentos antecipados, dependendo de alguns produtos, adequando aos limites da dispensa de licitação. Então, se a empresa ganhar, a empresa que ganhou, ela pode pedir o pagamento antecipado. Isso nunca poderia ter acontecido, mas no meu modo de ver, porque uma licitação é uma via de mão dupla. Deveria ser. A administração compra, o fornecedor entrega, e a administração paga parceladamente de acordo com a entrega que vão sendo feitas. Ou à vista, ou não, sempre é meio parcelado. Sim, então essas medidas que foram colocadas foram para beneficiar o empresariado, as empresas, né? Mas a gente sabe que muitas empresas se aproveitam da boa fé da administração pública e acabam praticando atos, né, que são de improbidade administrativa e assim por diante. Agora, infelizmente, né, Doane? Infelizmente, não é só, desculpa, é porque está tendo um delay entre a gente aqui. Já tinha te explicado que às vezes a conexão ela dá um delayzinho, mas não é só na política que a gente vê esse tipo de prática. O que eu fico assim abismado é que o mundo inteiro ele se uniu, inclusive os governantes, né, neste momento de pandemia, para salvar o máximo de vidas possível, salvar a economia, para ajudar todos, né? E o que eu vi aqui, o que vemos no Brasil é aquela prática de sempre que é o quê? O político e as empresas politiqueiras
querendo se beneficiar num momento tão caótico para o brasileiro, para o nosso país, e ainda vimos também o cidadão, né? E os empresários aumentando os preços. Teve produto que foi mais de 300%, né? E foi o que aconteceu também nas licitações de emergência nesta pandemia. Eles superfaturaram em até 400%. Uma máscara que custava 50 centavos passou a custar nem 500% a mais, R$ 4 e pouco, em alguns casos. Aqui no Rio de Janeiro teve uma prefeitura que houve um caso desse. E vimos também a questão do hospital de campanha, que também aconteceu a mesma coisa, mas também no comércio local. Isso é impressionante, é uma prática do brasileiro e que está infiltrada na política, ou não sei nem te dizer se é o contrário ou os dois juntos, infelizmente. Agora, o que a gente quer saber, Doane? Penalidades, tanto para empresas quanto para políticos que fraudaram licitações públicas, principalmente neste momento. Quais seriam? Olha, Juliana, as penalidades são bem amplas e são bem específicas nos nos normativos da licitação. Na Lei 8.666, tem um rol de penalidades sobre o que pode acontecer com a empresa. Que desde uma pequena multa, ou melhor, uma pequena advertência, até a suspensão da empresa, né, por 5 anos. Então, assim, tudo vai depender do que ocorreu. Para os sócios e para a administração pública, tem que ter um processo administrativo, tem que ter um processo penal, e aí já o Código Penal também tem o seu rol, né, as suas rol de sanções para quem praticar esse tipo de fraude, de corrupção, vamos dizer assim. Então, tem desde a prisão, desde suspensão, requisição dos bens, devolução dos bens ao erário público, devolução do valor. A gente sabe que isso é difícil provar. Quer dizer, não é difícil provar, mas é difícil devolver o dinheiro, né? Agora, em relação a prefeitos, governadores e tudo mais, a gente sabe como é que isso funciona. Os governadores os prefeitos, na verdade, vão ser julgados pelo tribunal. Vai abrir um processo e vão ser julgados pelo tribunal. E os governadores pelo STJ. Então, assim, aí entra recurso em cima de recurso, recurso em cima de recurso, e isso vai. Mas vem diminuindo. A gente vem acompanhando na mídia que a repercussão de que os governadores, os prefeitos, os administradores vêm vai diminuindo essa corrupção. Antes, passado próximo, era bem maior. A gente via isso, e a gente sabe, acabou vendo isso a dores, né, que doeu na gente mesmo. E assim, qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de fraude em licitação afeta diretamente o consumidor final. A gente paga por isso. E, na verdade, a administração pública paga por isso. Ela paga por comprar mais caro do que no particular. Um álcool gel vendido para a administração pública é o valor de R$30. Na nossa farmácia, no começo, antes da pandemia, né, na pandemia era 15, 10. Então, assim, as empresas já sabem que a administração pública atrasa, a administração pública tem a sua burocracia normal, mas aí as empresas impõem valores mais altos por conta da burocracia colocada. Talvez, se fosse mais ágil, talvez o valor seria mais barato. A administração pública, agora... Doane, temos uma pergunta aqui interessante, tá? De um professor, ele está perguntando se você pode repetir qual foi a lei ou a norma que ajustou a lei 8.666, de 93, para o período da pandemia. Eu acredito que ele não tenha entendido que foi um decreto
né? No caso, a 8.066, a primeira lei, depois veio a lei do pregão, 10.520, e no caso agora, ele pergunta qual foi a normativa que ajustou a lei antiga, a primária, né, das licitações, para o período da pandemia, ou não houve essa norma, nem essa regulamentação? Ó, Juliane, a medida provisória 926, ela alterou a Lei 13.979 de 2020, que fez, que regulamentou essas inovações para os pregões. Tá? Tivemos também outra medida aqui, regulamentou todo o pregão, que é a Instrução Normativa 206 de 2019, que atualizou o pregão 10.024 de 2019, que melhorou, vamos dizer assim, a gente tem que levar em consideração que é melhor, e que colocou como pregão eletrônico a função de fazer vendas para o comércio. Então, o pregão eletrônico foi normatificado novamente para que todas as prefeituras do Brasil, a partir de 1º/6, todas as prefeituras que tiverem verbas da União, elas são obrigadas a fazer através de pregão eletrônico. Isso gera melhorias, e uma empresa do Rio Grande do Sul vai vender para uma prefeitura lá no norte do Brasil, e assim por diante. Então, essas foram essas mudanças. Tem muitas mudanças, na verdade. Várias normativas. No caso, depois, eu vou te pedir para entrar na página e responder aos nossos, né, audiência aí, as dúvidas, tá? Em explicar, escrever, porque o momento, assim, é tão curto a entrevista, que são 15 minutos, que podem se delongar, no caso, mas é um tema complexo, falar de lei sem explicar bem e tal, e você pode estar entrando na página, respondendo nossos convidados aí, entendeu? Tem aqui também o pessoal Vilma, que diz que é um tema muito bem explicado, e é isso que a gente precisa mesmo, é isso que o 15 Minutos com Júlio Costa vem trazer, o 15 Minutos de Jornalismo Independente vem trazer, que é o esclarecimento, né, o combate à fake news, o combate à desinformação, e só através de pessoas técnicas, né, respondendo nossos questionamentos, é que vai justamente se difundir a informação, informar para transformar, né? E, tipo assim, eu gostaria muito de te agradecer essa entrevista, e vamos ainda ter mais entrevistas, porque está estourando aqui, a gente já está em 22, e queria que você fizesse umas considerações finais sobre o que você pensa de forma analítica, tá? Que não só como advogado, mas como cidadão, que você pensa que está faltando no combate, né, o que poderia ser feito pelos governantes, ou por nós mesmos, em fiscalizarmos mais, ou por alguma instituição, de fiscalizar esse dinheiro nosso, que licitação é realizada, as compras públicas são com nossos impostos. Somos nós que pagamos e temos esse direito em saber, né, e em reivindicar que seja feito da maneira correta. Fala um pouco para a gente, considerações finais, e depois você esclarece as dúvidas do pessoal aí, tá? Bom, Juliane, assim, as dúvidas eu vou esclarecer, como você pediu, eu vou entrar na página dos 15 minutos e respondê-las, porque por aqui o tempo é meio curto. Bom, particularmente, eu tenho mais de 20 anos que trabalho com licitação pública, para não contar a idade. Então, assim, todo problema que eu acho, que eu creio que vem crescendo ao longo dos anos, pelo lado da administração pública, ela vem restringindo para que não tenha tanta corrupção.
Só que a gente conhece como é que funcionam as coisas. Existe muita gente que não tem boa fé. E, por outro lado, as empresas vêm se adaptando o mais possível. Tem muita legislação, tem muita coisa que pode ser feita. Formas de a gente proibir. Eu acho que a população tem que estar mais presente. Olha, hoje, desses mais de 20 anos de licitação pública, poucas vezes eu vi algum cidadão comum ou cidadão normal que não está participando da licitação estar presente para poder assistir. O procedimento licitatório ele é público. Qualquer pessoa pode verificar, pode entrar, pode questionar na hora do pregão ou na hora da licitação de pedir explicações ou solicitar o processo para ver o que está acontecendo. Eu dificilmente eu vi. E quando tinha algum, era conhecido de alguém que estava lá. Então, assim, eu acho que a população tem que estar mais perto. Só assim a gente vai coibir dessas negociatas que acontecem. Então, sistema para isso? Tem. O pregão eletrônico é um deles, para poder diminuir isso, e ele é cheio de bloqueios para não acontecer nenhum tipo de fraude. Mas a gente sabe como é que funcionam as coisas, que até nesses pregões eletrônicos hoje o pessoal já usa robô para poder participar e dar lances para poder ganhar. Então, assim, são coisas que a gente tem que normatizar e cumprir para diminuir esse tipo de corrupção. Mas a gente está crescendo. A gente está melhorando, isso vem diminuindo, a passos curtos, claro, mas tem muita coisa a ser feita ainda. Mas eu acho que, na verdade, a população tem que estar mais perto, para poder pressionar tanto a administração como o empresariado, para vender para a administração um pouco mais barato, para que o próprio cidadão sobre o dinheiro para o cidadão, e não para os políticos, claro. Com certeza, com certeza. Eu acredito o que acontece que o brasileiro, falta muito o brasileiro lutar, né, por seus direitos, na verdade. Fiscalizar, o dinheiro é nosso, é o que eu sempre explico para as pessoas, né? Sempre explico que o dinheiro que paga os políticos, que paga os seus salários, que paga as suas mordomias e tudo aquilo que se é comprado na administração pública é nosso dinheiro, é o nosso dever, né? Fiscalizar, né? A gente tem um legislativo que é justamente feito para isso, porém, não, em muitos casos, na maioria, não é feito da forma adequada. Então, o cidadão também tem que correr atrás dos seus direitos, Doane. Eu acredito muito em um futuro melhor. A geração nossa agora é essa geração que vai fazer a diferença, que vai chutar do poder todos esses políticos que querem, que só nos rouba, né, e só nos usa, e ver um país melhor, porque a gente, dinheiro tem, o Brasil é um país rico em recursos, e só precisa ter uma boa administração para que esses recursos cheguem lá na ponta, né, a todos, e inclusive aqueles lá da ponta, que é aqueles que precisam mais, que a gente já sabe. Exatamente. Bom, Juliana, é isso. Eu acho que... Bem, foi um prazer. Fala, vendo? O delay. É ao vivo, então... É isso. A licitação é um assunto polêmico, extenso, que a gente tem muito o que conversar e debater. Foi um prazer estar com você, foi um prazer a gente falar um pouquinho sobre licitação, tem inúmeros assuntos, mas estarei sempre à sua disposição, responderei as perguntas que aparecerem e fico à sua disposição para qualquer outros assuntos a gente debater novamente sobre licitação pública, um assunto específico ou algum outro que você achar interessante. Eu agradeço. Perfeito, muito. Um bom Quem dia. agradece somos nós da equipe 15 Minutos de Jornalismo, eu, Juliana Costa.
Também te agradeço muito por fazer essa estreia com o pé direito, como estão dizendo ali. Um tema muito interessante. E eu pensei na pessoa certa, que foi você, para dar. Hoje, como advogado, você já trabalhou, como você disse, mais de 20 anos nesse ramo, entende desde a parte de dentro até a parte de fora e a parte jurídica, hoje sendo advogado, né? Isso é muito importante. Eu te agradeço muito e espero que volte muitas, muitas e muitas vezes. A gente vai ter muitos assuntos para debater, esclarecer a todos, né? Porque mesmo a gente pesquisando, às vezes escuta uma notícia, escuta um boato aqui ali, pesquisa no Google, não obtém assim aquela informação concreta de como funciona algumas coisas. Essa é a nossa missão aqui, levar informação de verdade, de qualidade e de forma independente. Muito obrigada, Doane. Um ótimo dia para você. A equipe 15 Minutos te agradece muito. Obrigado, Juliane. Tenha uma boa tarde. Ou bom dia, né? Vamos começar o dia hoje. Começar a semana. Exato. Bom, galera, essa foi a estreia do 15 Minutos com Julie Costa, Informar para Transformar. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero a participação, deixem suas dúvidas, o Dr. Doane ele vai estar respondendo. Compartilhe com os amigos que precisam saber dessa informação. E amanhã, já te convido para amanhã. Amanhã a gente tem um tema também super interessante. Amanhã a gente vai ter o Rogério Bruno, ele que é presidente e fundador do Movimento Brasil de Todos, que é o que todos queremos. E a gente vai estar discutindo também o cenário político atual, né? O que a gente, né, a nova geração, essa geração que somos nós, podemos fazer para melhorar o nosso país. Conto com a sua presença, muito obrigada pela audiência e pela paciência. Equipe 15 Minutos, jornalismo independente de verdade para você, hein?